Olá, esse é mais um vídeo a respeito da diferença entre a vida eterna e o reino. Com esse vídeo nós queremos dar conclusão ao assunto que já começamos a abordar sobre a corrida e a coroa, baseada no artigo escrito pelo nosso irmão, o reverendo Robert Gouveia. E no vídeo passado eu já tinha falado que era expectativa que nós pudéssemos concluir o assunto nesse vídeo de agora. Se Deus permitir, a partir do próximo vídeo, nós vamos considerar, conforme prometido, o assunto da primeira ressurreição, ou proto-anastasis, né, no grego. E que Deus possa nos dar graça e sabedoria na sua palavra, para que nós possamos abordar também esse assunto tão profundo que é muitas vezes negligenciado ou até mesmo nem conhecido pela maioria dos cristãos. Então vamos concluir aqui o assunto. O link para o artigo vai estar disponível na descrição do vídeo. Ele é retirado de uma tradução feita pelos irmãos do blog Participantes de Cristo. Queria recomendar também essa página. Também o link do blog vai estar na descrição abaixo, do blog e do site. E esse artigo foi traduzido do livro Estudos sobre o Reino, né, do nosso irmão Gouveia. Continuando da onde havíamos parado, porque havíamos abordado no vídeo passado tanto o treinamento como o prêmio, a coroa. Então, continuando aqui na exortação a respeito do preço que devemos estar dispostos a pagar pela coroa, encerramos no último vídeo falando sobre o dever que os cristãos têm de se guardar não apenas das coisas ilícitas dessa era presente, mas também até mesmo daquilo que é lícito, que possa todavia nos privar do prêmio para o qual nós somos chamados. Né? E vimos que os coríntios, em contraste com Paulo, estavam vivendo uma vida totalmente frouxa e desleixada espiritualmente. Ou seja, eles não somente não estavam se guardando do que é lícito, eles estavam fazendo muitas coisas ilícitas. E embora isso não toque em nada na nossa salvação eterna, e a prova disso é que até mesmo no capítulo 5, aquele irmão que estava cometendo fornicação com a madrasta, Paulo o entrega a Satanás para a destruição da carne, ou seja, Satanás teria a oportunidade de tocar no corpo daquele cristão, que perdeu a proteção da comunhão da igreja e também estava debaixo da disciplina de Deus a partir daquele momento, a não ser que se arrependesse, o que provavelmente aconteceu, motivo pelo qual Paulo escreve na segunda carta que o penitente deve ser readmitido, que o irmão que cometeu tal pecado deve ser abraçado e acolhido em amor, e porque ele se arrependeu, o Senhor o perdoou, a igreja deveria perdoá-lo, Paulo o perdoou, né, olhando nos índice dos olhos de Cristo, e Satanás não teria vantagem sobre eles. Mas, se não fosse esse o caso, de fato, Satanás teria a oportunidade de tocar no corpo daquele irmão. Isso é uma punição de Deus, ele cairia debaixo do que a Bíblia chama de pecado para a morte desde então, mas tal punição foi removida pelo arrependimento do pecador, do irmão que pecou, e da igreja que o acolheu. Essas coisas são muito negligenciadas por alguns a respeito do pecado para a morte, nós também vamos falar em futuros vídeos, se a graça de Deus permitir. Alguns estudos em espanhol, ministrados pelo irmão Gínia Francesco, estão no canal do Tesouros Cristianos, se não me engano. Vou colocar o link, eu tenho que conferir se é esse canal mesmo dos irmãos da Colômbia, né, que disponibiliza esses vídeos. Se você conseguir entender bem o espanhol, você vai ser bem ajudado por essas ministrações do nosso irmão. Mas nós vamos falar em vídeos futuros aqui também sobre isso. Aquele irmão cairia debaixo das mãos de Satanás como agente de punição da parte de Deus, porque é assim que a Escritura, de maneira soberana, retrata o relacionamento, né, não seria tanto a palavra relacionamento, mas os tratos de Deus com Satanás
a respeito do seu povo. Satanás é o agente, né, corretivo que Deus utiliza na sua soberania para lidar com o seu povo. Ele é o nosso inimigo. Mas como até mesmo o que ele faz está debaixo da soberania de Deus, nada que ele faça pode impedir Deus de concluir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Então, até mesmo para punição, muitas vezes ele é usado porque na vida dos cristãos há brecha para isso, para tanta liberdade de ação de Satanás. Por isso Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Então, ali no caso, Satanás aparece ali como aquele que vai tocar no corpo, na carne desse irmão, para puni-lo por causa do viver promíscuo, pecaminoso em que ele se encontrava. Mas ele não perdeu a salvação. Não só Satanás tem permissão de fazer isso. Nós vimos nos vídeos aqui sobre o tribunal dos anjos que existem a hierarquia dos anjos celestiais que estão, por enquanto, exercendo uma autoridade delegada por Deus como representantes do juízo, da punição ou da recompensa divina aos homens. Se você quiser saber, é só assistir os vídeos aqui nessa playlist acima da série O Escriba, nós abordamos esse assunto. Mas o ponto aqui é esse. Ao aquele irmão ser tocado pelo diabo, se ele não se arrependesse, graças a Deus ele se arrependeu, ele não poderia, contudo, mesmo assim perder a salvação do seu espírito. Essa é irrevogável. Porque o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e na mão de meu Pai, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatá-las. E eu e o Pai somos um. Se ele disse ninguém, é ninguém. E a palavra ninguém ali no grego é muito mais forte, significa nada que exista. Então não pode ser o pecado, não pode ser o diabo, não pode ser os demônios, não pode ser a morte, não pode ser a própria pessoa. Ninguém pode apartar um salvo das mãos do nosso Senhor. Mas isso não indica que ele não possa ser punido nessa vida ou até mesmo na era vindoura. Certo? Se o Senhor Jesus diz que nada pode retirar uma ovelha da sua mão, então você tem que incluir Satanás, o mundo, o pecado. Nada irá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é do meu amor por Deus, mas é do amor de Deus por mim. Isso é o que diz Romanos 8. Todavia, isso não quer dizer que a pessoa não possa ser punida nessa vida, porque o pai disciplina o filho a quem recebe, e às vezes punida até mesmo com a morte física, de forma prematura, antes do tempo, né? Porque cada um de nós temos um tempo para percorrer a nossa carreira espiritual, a carreira cristã, a jornada espiritual nessa terra, mas se falharmos de maneira voluntária, né, de maneira deliberada, com frequência, sem demonstrar arrependimento, nosso Pai pode nos ceifar antes da hora. E se não for suficiente ainda essa era, ainda há a era vindoura, como ficará claro para nós aqui em muitos vídeos que ainda vamos gravar, se Deus assim nos permitir. Mas o ponto que eu quero frisar aqui, voltando de novo, aquele irmão não perdeu a salvação do seu espírito. Leia o capítulo 5 de Coríntios. E Paulo vai dizer que essa pessoa seria entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito dessa pessoa fosse salvo no dia do Senhor Jesus. A salvação eterna do espírito de um crente é impossível de ser perdida. Porque não dependeu do crente, dependeu da obra perfeita, consumada e eficaz do Senhor Jesus no lugar dele. Cada pecado que ele cometeu já foi pago na cruz do Calvário. Então Deus não cobra duas vezes. Quando ele disse está consumado, está consumado. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele expiou a nossa culpa. Mas isso não impede que haja uma punição, quer nessa vida, quer na vindoura, e é sobre esse assunto que nós estamos tratando. Então, nós terminamos a porção aqui dizendo, no nosso comentário, no comentário que estamos lendo aqui do irmão Gouveia, que os coríntios estavam, não somente não estavam se guardando do que é lícito, mas também estavam se envolvendo com coisas ilícitas.
Em contraste com Paulo, que mesmo tendo direitos apostólicos que poderiam ser requeridos daqueles a quem ele servia, ele abriu mão desses direitos, mesmo do que era lícito, para que em tudo ele se parecesse com o seu Senhor, que nada buscou para si. É só você ler o capítulo 9, ele vai descrever isso muito bem. Ele poderia pedir daqueles a quem ele pregou que cuidassem dele, o sustentassem, dessem o mantimento necessário, o suprimento necessário para que ele caminhasse, mas quando ele não recebia de voluntário dos irmãos, ele trabalhava com as próprias mãos, sem nada pedir ou exigir, apenas dando, sem esperar nada em troca. Para quê? Para que essa graça fosse superabundante para com ele, para que o crédito dele fosse muito maior diante do Senhor, que também, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8. Então, vamos continuar aqui, nessa porção onde diz que os coríntios não estavam se guardando, e a exortação que temos para nós. Lembrando que esse tema está baseado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Há mais uma exortação aqui então. Se são irmãos em Cristo que estão se envolvendo nessas coisas até mesmo ilícitas, o que nós devemos dizer a eles? Devemos dizer que eles vejam e atentem para as palavras do Salvador, que disse que os filhos dessa geração são mais sábios em sua geração do que os filhos da luz o são em relação ao porvir, suas riquezas e sua glória vindoura. O que Jesus quis dizer com isso? É aquilo que nós terminamos falando no vídeo passado. Os incrédulos não conhecem a graça de Deus, não conhecem o amor do Redentor, não conhecem uma esperança que transcende essa vida. Basta você ver um velório de um ímpio, quando aqueles parentes, sem a certeza da salvação em Cristo, se achegam diante daquele caixão, o tanto de lágrimas e choro compulsivo que é derramado, uma desesperança total. Mas mesmo não conhecendo as coisas que nós conhecemos, eles são prudentes para com aquilo que eles conhecem que é essa vida. Eles se preparam na sua geração para enfrentar os perigos dessa vida presente, com muita prudência. Agora, por que eles são mais sábios do que nós nesse aspecto? Porque pelo menos naquilo que eles conhecem, eles se preparam. Eles não conhecem a vida vindoura, não conhecem nada da vida eterna, do inferno eterno. Apenas nuances no coração deles disso, mas eles não têm essa convicção. Então eles só têm essa vida como esperança. E por causa disso, eles se preparam. Se preparam para um bom emprego no futuro, se preparam para uma boa carreira, para uma realização profissional brilhante. Eles se preparam. Porque é tudo que eles têm no horizonte da percepção deles é essa vida. Então eles não brincam em relação a essa vida. Eles se preparam. A pergunta é, eu e você como filho de Deus, não deveríamos muito mais então nos preparar em relação à vida futura? A era por vir? Não somos nós que cremos que o Senhor Jesus vai voltar? Não somos nós que cremos que Ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória e introduzir a era do reino de Deus nessa terra? Nós dizemos que cremos nisso. Mas quão tolo nós somos muitas vezes. Porque nós não conseguimos nem mesmo se igualar aos incrédulos que não têm esperança. Porque pelo menos eles que não têm esperança, em relação a essa vida, que é a única coisa que eles têm, eles se preparam. Agora nós dizemos que temos uma esperança superior, que temos uma vida futura em glória e não nos preparamos em relação a isso. Ficamos brincando aqui nessa terra de ser cristãos e perdendo nosso tempo, dando todo o nosso recurso, nossa força para esse mundo que, como eu falei aqui no exemplo do vídeo passado, é como um prédio que já foi decretado a implosão. Que tolo é o homem que investe num prédio que está para ser implodido.
Pois é isso que acontece quando os cristãos, como nécios, investem tudo nessa vida, como se fossem incrédulos sem esperança, e não se preparam para a glória que há de vir. Então há uma exortação. Por isso Jesus disse que os filhos dessa geração são mais sábios nessa geração que os filhos da luz em relação à glória por vir. Porque se comprometem com pelo menos aquilo que conhecem. Muito mais nós, irmãos, devemos nos levantar. Você que é filho de Deus, você que é cristão, que crê que Jesus Cristo vai voltar, não se iluda com a esperança de que esse mundo vai melhorar. Não se iluda com a esperança de que há algo bom para nós aqui, enquanto nosso Senhor não vier. Não há. Não há. Por quê? Por que eles são mais sábios na sua geração? Então o nosso irmão continua falando aqui. Eles colocam todas as suas energias e fazem alegre rendição de muitas coisas por expectativa na presente vida. O prêmio colocado diante de nós por Deus não deveria nos animar a nos esforçar e nos abnegar ainda mais? Somos chamados a uma vida de serviço, não uma vida de indolência. Somos chamados a uma vida de disciplina, não de autoindulgência, de frouxidão, de pena de si mesmo, de dó de si mesmo, de autopoupar-se. Somos chamados a uma vida de disciplina, não de autoindulgência. Ao nosso redor temos uma grande quantidade de exemplos de frouxidão de princípios e de caminhar entre cristãos. Em alguns casos é difícil distinguir entre o cristão e o mundo. Não é isso que tem acontecido? Em tantos lugares. Quando você vê cristãos vivendo uma vida carnal, uma vida mundana, usando apetrechos e caprichos mundanos, em nome de atrair as pessoas a Deus, em nome de ter uma vida cristã, né? Nos moldes da teologia da prosperidade. O que é isso? Isso é alguém que não viu nada em relação à era vindoura. Mas nossa conduta aguarda a decisão final do Senhor Jesus na sua vinda. Será que ele a aprovará ou se recusará a nos recompensar? Trabalhe para Cristo, ó irmão. Memorável foi a declaração dos guerreiros maometanos. Khalid, aqui esse grande chefe dos maometanos, tinha, depois de um longo e árduo conflito, provado a vitória diante de Damasco sobre um campeão cristão. Não havia muito tempo que a luta tinha terminado e ele montou em um novo cavalo e o empurrou para o fronte da batalha. Descanse um momento, disse seu amigo Derar. Permita-me que eu tome o seu lugar. Você está fadigado na luta contra esse cão. Isso aqui foi o que aconteceu na história da conquista de Damasco pelos maometanos. Quando esse líder aqui, Khalid, né, depois de haver empreendido um grande conflito, ainda assim, né, usando de seu cavalo, ainda partiu mesmo assim para mais uma etapa da batalha. Então seu amigo Derar lhe disse, descanse um momento. Olha só, um maometano, alguém que não é da fé cristã. É por isso que Jesus diz que os filhos dessa geração são mais sábios do que os filhos da luz. Por quê? Porque ele que não é cristão, dá o sangue, dá a vida por aquilo que crê. E nós que somos cristãos, o que fazemos? No Ocidente, aqui principalmente, tanto conforto, tanto falso evangelho sendo pregado, tanta teologia infernal da prosperidade. Deus pedirá conta desses falsos profetas e falsos apóstolos. Aquele que não crê no evangelho, um líder de uma campanha militar islâmica, maometana, dando tudo que tinha pelo que acreditava, sem descanso. Enquanto os cristãos, que se dizem filhos de Deus, que se dizem herdeiros de uma herança superior,
não tem coragem de viver pelo seu Senhor. É de nos envergonharmos, meus irmãos. Eu me coloco junto com vocês nisso. Nós precisamos nos arrepender do tipo de vida cristã que temos vivido. Quando seu amigo Derar lhe diz, permita-me que eu tome seu lugar, você está fadigado na luta contra esse cão aqui é uma referência ao líder cristão de Damasco, a quem o Khalid havia terminado de vencer. Então a resposta foi, ó Derar, isso que o Khalid falando para o seu amigo, vamos descansar no mundo por vir. Olha só, ele acredita, como todo islâmico acredita, que se ele empreender uma batalha na jihad, na guerra sagrada, haverá um paraíso, um harém de desfrutes e prazeres para aqueles que se sacrificarem. Ora, como cristãos nós não cremos nisso e sabemos, sendo cristãos, que a nossa fé é a verdade. E dizemos que eles estão errados, mas olha só que coisa, ele acreditava tanto nisso, que mesmo depois de ter empreendido uma grande luta, né, nessa luta contra os cristãos em Damasco na conquista da cidade, estando cansado, fadigado, quando seu amigo lhe ofereceu a chance de descansar, olha o que esse islâmico disse. Muitas vezes crendo mais na vida por vir do que muitos cristãos. Muitos cristãos só acreditam na vida por vir por via do arrebatamento. Se ele tiver que ser martirizado, se ele tiver que pagar algum preço, ele está fora. Ele não se envolve. Graças a Deus não é toda a igreja. Muitos no Oriente têm dado a vida por causa do nome do Senhor Jesus. Têm se sacrificado, se abnegado por ele. Muitos na história da igreja o fizeram também. Mas hoje, no meio dessa grande apostasia, principalmente aqui no Ocidente, com essa teologia do inferno, da prosperidade, muitos não teriam coragem de fazer o que esse islâmico fez. Olha a resposta dele. Vamos descansar no mundo por vir. Aquele que trabalha hoje descansará amanhã. Ó cristãos, nós então deveríamos crer muito mais. Pois isso é verdade em relação ao trabalhador e ao guerreiro cristão. Hoje é o dia do conflito, amanhã é o dia da vitória. Hoje é o dia do treinamento, amanhã é o dia da recompensa e coroa. Vamos gastar nosso tempo com uma visão da decisão de Cristo. Esse é um campo para a genuína ambição, aquela única ambição que não é pecaminosa, a ambição pela glória de Deus. Nós devemos desejar ou buscar com zelo por essa glória que será concedida por Cristo. Se a glória que vem do homem pode estimular esse zelo, esforço e abnegação, quanto mais a aprovação de Cristo e a coroa que será concedida ao conquistador diante da grande congregação. Essa então deveria nos encorajar a diligência e a abnegação. Busque a glória que vem de Deus e a entrada no reino que Cristo dará àqueles a quem ele aprovar. Isso caiu nas mãos de alguém buscando reconciliação com Deus? Ou seja, é você alguém que está assistindo esse vídeo ou através desse vídeo, sabendo desse comentário do nosso irmão? Você pode falar assim, mas eu nem sei se eu sou salvo. Bom, se você não sabe se você é salvo, então esse artigo ainda não é para você. Para você, eu falo que você deve buscar o Senhor Jesus, que dará a você o perdão dos seus pecados e o aceitará como seu discípulo e filho. Filho de Deus. Porque a todos que creram no seu nome, ele deu autoridade de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não está reconciliado com Deus, por meio do perdão do sangue precioso do Senhor Jesus, você nem nasceu de novo. Você nem está nessa corrida. Então, essa palavra ainda não é para aquele que não creu. Mas se você não creu, o que te impede de crer? Veja seu Salvador com os braços estendidos, esperando para perdoá-lo. Vá a Ele e diga de todo o seu coração com sinceridade, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o único caminho para que eu me achegue ao Pai. Perdoa os meus pecados e me aceita como filho amado do Pai. Eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Se você fizer essa simples oração,
com fé genuína no seu coração, você será salvo. Você terá começado a corrida celestial. Aí então isso se aplicará a você. Não pense que eu estou falando de obras aqui para salvação. A salvação eterna é um dom da graça imerecida de Deus a nosso favor. Então, se você tem buscado, né, se recomendar ao Altíssimo por meio das suas obras, para ser salvo por meio delas, para receber vida eterna por meio delas, eu lhe digo que essa luta é vã. Não é para ter vida eterna que eu estou falando aqui de obras. Não é para ser justo diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Isso é um lado da verdade. Mas enquanto a salvação eterna é um dom gratuito de Deus pela graça e é mediante a fé, o reino é pelas obras. Mas se você não se reconciliou, faça essa oração, não perca tempo. Se você não tem certeza da sua salvação, vá a Jesus e Ele irá perdoá-lo. Você não pode ganhar a vida eterna por seus esforços. Ela é um dom de Deus a todo aquele que crê em seu testemunho sobre seu Filho, que foi morto por nossos pecados e ressuscitou. Não se engane nisso. Ninguém pode ser salvo exceto pela obra de outro, pela morte, ressurreição e retidão do Senhor Jesus Cristo. Você vai aceitar o dom de Deus? Presente, gratuito? Se você não sabe se você nasceu de novo, se você não tem certeza da sua salvação, receba! Pode ser que hoje seja o último dia, você não sabe se vai haver uma outra oportunidade. Isso não demora. Como ele diz aqui, isso pode ser feito em um instante. Quanto tempo leva para aceitar uma cédula de 1.000 libras? Leva tempo? Se alguém lhe desse um grande presente como 1 milhão de reais, aqui ele usou o exemplo de libras, né? Moeda da época lá na Inglaterra. Agora eu quero dar um exemplo. Se alguém te oferecesse 1 milhão de reais, quanto tempo levaria para você dizer, eu quero? Pois bem, se para essa vida miserável, que não dura mais do que 90, 100 anos, no máximo, para praticamente todos, você aceita um valor tão grande desse, por que não aceitar de forma gratuita o dom de Deus em Cristo Jesus para sua salvação, que pagou pelos seus pecados? E então você terá começado essa corrida celestial. E assim, então, empenhe-se para alcançar o galardão. Não leva muito tempo. Isso pode acontecer em 1 segundo. Quanto tempo levou para o ladrão na cruz ser admitido e salvo? Ele só pediu, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse na hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é assim porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme Romanos 6:23. Mas se você já crê, e agora eu me dirijo àqueles que já creem, no testemunho sobre Cristo dado por Deus, e se você já creu, e então admite que a palavra de Deus é verdadeira, e o testemunho que ele dá a respeito do reino milenar de nosso Salvador, que está por vir, também é verdade, então, depois que você é salvo em Cristo, você deve buscar este dia de glória. Receba o dom crendo no Filho de Deus. E então você deve começar a perseguir de todas as maneiras por este grande e glorioso prêmio. Aleluia. Para que, tendo assim feito, não sejamos reprovados. Antes, possamos lutar segundo as normas e vencer a corrida, recebendo assim o prêmio, a coroa imarcessível, incorruptível. Que Deus nos abençoe. Encerramos aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos falar da primeira ressurreição. Vamos começar a abordar o assunto da primeira ressurreição. Você vai ver quão profundo isso é. Pedimos a oração de todos que têm assistido e acompanhado, que Deus possa continuar nos dando graça,
Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.